Amados irmãos, é muita bênção de poder partilhar um pouco sobre esta coisa muitíssimo importante. Eu vou falar sobre como está a sua fé. Como é que está a sua fé? Amados irmãos, hoje em dia a fé está sendo cada vez mais diminuta. As pessoas já não estão mais confiando em Deus, já não estão mais a terem fé em um Deus e estão com muitas dúvidas. Neste caso, as pessoas pensam que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo com o Deus de hoje, porque a fé do mundo está sendo esfriada e o Satanás está colocando algo na mente das pessoas, pensando que Deus já não é mais o mesmo. E há muitas pessoas que já estão a criar o seu próprio Deus, o seu próprio Jesus, mas não é este o ponto central desta exortação do dia de hoje. Mas é isso que está a acontecer. As pessoas já estão com o seu Deus, já estão com o seu Jesus, que vivem nestas coisas. Como eu disse, não é o ponto da mensagem, mas eu estou aqui a falar sobre a fé. Como é que está a sua fé? Será que a sua fé ainda continua a mesma quando você acreditou uma vez que Jesus Cristo morreu por ti e te salvou e te libertou dos pecados, de todas essas coisas? Será que ainda continua sendo a mesma fé ou ele ainda está morrendo cada vez mais e mais e mais? Eu vou falar de um homem que estava com Jesus, ficou com Jesus, era um dos 12 apóstolos nomeado por Senhor Jesus Cristo, andou e foi treinado por 3 anos por Senhor Jesus Cristo, e não só isto, ele também foi o homem que quando os discípulos foram enviados para o Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu vos dou o poder agora, vão lá e preguem o Evangelho, anunciar o Evangelho, as boas novas, expulsar os demônios, curar os enfermos e ressuscitar os mortos. O próprio estava lá. Eu creio que ele tenha ressuscitado os mortos. Eu creio que ele também tenha visto demônios sendo expulsos, porque eles foram divididos em dois, e eles iam fazendo essa obra, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, expulsando os demônios, curando os enfermos e possivelmente restaurando e ressuscitando os mortos. O mesmo homem estava com Jesus por 3 anos, todos os 3 anos com o Senhor Jesus Cristo, vendo grandes maravilhas acontecendo. Ele viu Jesus Cristo andar sobre cima das águas. Ele viu o Senhor Jesus Cristo dizendo para os discípulos: lançai as vossas redes do lado esquerdo, se não estou em erro, e eles apanharam uma quantidade grande de peixe. Ele estava com Jesus quando Jesus fez a multiplicação de pães por 2 vezes. Por 2 vezes, como a palavra diz, por 2 vezes uma multidão que tinha mais de 5.000, a outra que tinha 4.000 pessoas. Esses 2 cenários ele viu. Ele viu o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo, creio eu, quando ele fez a água transformar-se em vinho. Eu creio que ele estava em todas essas partes, quando Jesus ressuscitava os mortos, quando os cegos eram curados, as pessoas vinham grandes milagres. Eu creio, com isto ele tinha muita fé em Cristo Jesus. Ele cria na obra de Deus. Mas sabe, chegou um momento em que ele caiu a fundo, a ponto de até não acreditar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Eu não sei se é a sua situação. Como é que está a sua fé? Será que a sua fé é como deste homem? Vamos ler sobre este homem. No João capítulo 20, diz assim no versículo 24: ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe os outros discípulos: viva o Senhor Jesus. E ele disse: se eu não vir o sinal do escravo de suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar do seu escravo, e puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias estavam outra vez os discípulos dentro com ele. Tomé chegou de Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, e creste? Bem-aventurados os que creram e não viram. Amados irmãos, isto é muitíssimo importante. Este homem estava com Jesus, participou em toda a obra de Cristo, mas quando chega o momento
como este, após Jesus Cristo morrer, já havia ressuscitado. E ele diz assim: eu vou crer somente quando eu ver. Quantos de vocês, ou de você, está ali querendo esperar ver uma coisa acontecer na sua vida para você crer, para você voltar a ter, você está com ansiedade? Deus, eu quero voltar a ter aquela minha fé da antiguidade, eu quero voltar a ter a minha fé. O que te fez com que tu perdeste a fé que tu tinhas desde a sua na essência de novo, quando você foi resgatado por Cristo, você conheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida pela fé e recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O que te fez perder esta fé? A primeira questão é essa de reflexão. Reflita nisso. O que te fez você perder? E o que agora está a fazer você crer? Por causa de sinais? Eu vou dizer uma coisa muito importante. Você não deve procurar sinais para ver se está acontecendo um certo sinal para você voltar a crer em Jesus. Isto não é fé verdadeira. Mas eu tenho estado lutando com isso, eu tenho estado a crescer, ou sendo mostrado por Deus que a nossa fé ela não deve ser baseada somente em sinais, porque os sinais um dia elas podem acabar, os sinais podem ela parar de vez, e você como é que vai conseguir ter a fé em Cristo? Não haverá mais. Então esse homem aqui por 8 dias, eu dou graças a Deus porque isso foi de 8 dias somente, mas há muita coisa que está acontecendo na face desta terra e agora muitas pessoas estão sofrendo, e estes passaram mais de 8 dias, eles estão com 50 anos, 30 anos, 22 anos, 3 anos, 1 ano, querendo sinais para ver, para crer, para ter a fé de volta. O que diz Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 11, no seu versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que se não vê. Amados irmãos, você não precisa de ver, não precisa ter os sinais contigo para você crer e ter mais aquela fé. Lembre-te, pois, onde caíste e volte ao teu primeiro amor. Eu diria com essas palavras, parafraseando, dizendo: lembra-te onde deixou de acreditar e volte a acreditar de novo no Senhor Jesus Cristo como antes acreditava. Não espere nos sinais, porque os sinais podem não vir. Não espere nos sinais, amado. Não espere para ver e pegar, porque pode ser tarde demais. Bem-aventurados os que creram, não viram. Você não precisa de ver, não precisa ter muitos sinais, amado, para acreditar que o Jesus é o mesmo, que Deus é o mesmo. Não tem Deus do Antigo nem do Novo Testamento. Deus é o mesmo que abriu o Mar Vermelho. Deus é o mesmo que transformou as águas de Marra. É o mesmo Deus que fez cair o fogo do céu na oração de Elias. É o mesmo Deus que trancou o céu por 3 anos e meio. Por meio da oração de Elias. É o mesmo Deus que pode fazer muitas outras coisas, muitas maravilhas, que andou sobre cima das águas, que fez a mesma coisa. Você somente precisa acreditar e crer mais naquilo que você não pode ver, porque há um perigo. No versículo 6 desse mesmo Hebreus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Somente você não ter a fé já não está agradando a Ele. Então, muito cuidado. Reflita nisso. Como é que está a sua fé? In the mighty name of Jesus, I pray and I give everything unto your hand of the Lord Jesus Christ. Amen.